O universo estava a salvo. As guerras cósmicas haviam terminado. Os titãs apodreciam no Tártaro. Tifão estava esmagado sob o Monte Etna e os gigantes haviam sido dizimados. Zeus sentava-se no trono mais alto do Olimpo, olhando para baixo para um planeta Terra vibrante, verde e azul. Havia rios correndo para o mar, florestas cobrindo continentes e animais selvagens vagando pelas planícies. Tudo estava em ordem, mas havia um silêncio perturbador. O mundo era um palco magnífico, mas estava vazio de espectadores. Não havia ninguém para admirar a grandeza dos deuses, ninguém para queimar incenso, ninguém para construir templos ou temer o trovão. Os deuses tinham poder infinito, mas não tinham propósito sem adoração. A vaidade divina exigia uma plateia. Foi então que Zeus convocou 2 irmãos. Eles não eram olimpianos, eram titãs, filhos de Jápeto, mas ao contrário de seus parentes que lutaram contra Zeus, estes 2 haviam se mantido neutros, ou até ajudado na guerra. Seus nomes definiam seus destinos. O primeiro era Prometeu, cujo nome significa aquele que pensa antes, a personificação da previdência, da estratégia e do intelecto. O segundo era Epimeteu, aquele que pensa depois, a personificação do impulso, da ação sem reflexão, do arrependimento tardio. Zeus deu a eles uma tarefa monumental. Desçam à terra, ordenou o rei, e povoem o mundo com criaturas mortais. Distribuam dons e habilidades para que a vida possa prosperar, mas lembrem-se de que eles devem nos servir. Os irmãos desceram às planícies da terra virgem. Epimeteu, ansioso e impetuoso, implorou ao irmão para que o deixasse distribuir as qualidades. Prometeu, com um sorriso indulgente, concordou, prometendo inspecionar o trabalho no final. Foi o primeiro erro trágico da história humana. Epimeteu começou a trabalhar com o entusiasmo de uma criança. Ele pegou o saco de dons divinos e começou a distribuí-los aos animais. Para o leão ele deu a força e as garras. Para a águia, deu as asas e a visão aguçada. Para a tartaruga deu a carapaça dura. Para o cavalo a velocidade. Para o urso, a pele grossa contra o frio. Ele foi generoso demais, rápido demais. Quando chegou ao final da fila, quando todas as criaturas da floresta e do mar já tinham suas proteções e armas naturais, Epimeteu olhou para o saco e percebeu que ele estava vazio. E ali, parado na lama, no fraco e tremendo, estava a última criatura, o ser humano. Prometeu chegou para inspecionar o trabalho e viu o desastre. O homem não tinha garras para se defender, não tinha pelos para se aquecer, não tinha asas para fugir, não tinha carapaça. Era a criatura mais vulnerável do mundo, condenada à extinção na primeira noite de inverno ou no primeiro ataque de um predador. Prometeu olhou para aquela figura patética e sentiu algo que os deuses raramente sentem: compaixão. Ele decidiu que não deixaria a sua criação morrer. Ele se ajoelhou na lama do rio, na região de Panopeia, e começou a remodelar o homem. Ele o fez ficar de pé sobre 2 pernas, para que, ao contrário dos animais que olham para o chão, o homem pudesse olhar para as estrelas. Ele moldou sua forma à imagem e semelhança dos próprios deuses. E, para dar-lhes vida, a deusa Atena, admirando o trabalho de Prometeu, soprou em suas narinas o fôlego divino. O homem despertou. Ele era belo, mas ainda era fraco. O tempo passou e a humanidade sobreviveu, mas mal, eles viviam em cavernas escuras, amontoados para não congelar, comendo raízes e carne crua. Aterrorizados pela noite, Prometeu visita vós frequentemente, ensinando-lhes matemática, astronomia, a escrita e a cura. Ele amava os humanos mais do que amava o Olimpo, e isso começou a irritar Zeus. O rei dos deuses via os humanos apenas como servos, formigas úteis, mas perigosas se ficassem inteligentes demais. A tensão entre o titã humanista e o rei tirano chegou ao ponto de ruptura em um evento conhecido como o Truque de Mecone. Deuses e humanos se reuniram em Mecone para definir de uma vez por todas como seriam os sacrifícios, o que os homens deveriam dar aos deuses e o que poderiam guardar para si. Prometeu, querendo proteger sua criação da fome, decidiu enganar Zeus. Ele sacrificou um grande boi e dividiu os restos em 2 pilhas. Na primeira pilha colocou a carne suculenta e as vísceras nutritivas, mas as cobriu com o estômago do animal, uma membrana repulsiva e mal cheirosa. Na segunda pilha colocou apenas os ossos brancos e sem carne, mas os cobriu com uma camada brilhante e apetitosa de gordura dourada. Ele então pediu a Zeus que escolhesse sua parte. Zeus, atraído pelo brilho da gordura, escolheu a segunda pilha. Quando ele removeu a gordura e viu que havia apenas ossos secos por baixo, a fúria do rei dos deuses foi terrível. Ele havia sido humilhado na frente dos mortais. Ele olhou para Prometeu com olhos faiscantes e disse: "Você é astuto, filho de Jápeto." Mas ninguém ri de Zeus Retaluca. Zeus não puniu Prometeu imediatamente. Ele puniu os protegidos dele. Zeus decretou que, já que os homens ficaram com a carne, eles teriam que comê-la crua. Ele negou à humanidade o último e mais importante dom, o fogo. A noite caiu sobre o mundo,
E foi uma noite longa e gelada. Sem fogo, a humanidade regrediu. Não podiam cozinhar, não podiam se aquecer, não podiam forjar ferramentas para se defender das bestas, não podiam iluminar a escuridão. Prometeu ouvir os lamentos de seus filhos lá de cima e seu coração se partia. Ele sabia que o fogo não era apenas calor, era tecnologia, era segurança, era a centelha da civilização. E ele sabia onde o fogo estava. Ele queimava dia e noite na lareira de Hestia, no centro do Olimpo, e nas forjas de Hefesto. Prometeu tomou a decisão que selaria seu destino. Ele sabia que Zeus veria tudo, mas não importava. Ele subiu furtivamente ao Monte Olimpo, usando passagens secretas que apenas um titã antigo conheceria. Ele chegou à forja de Hefesto ou, segundo outras lendas, a carruagem do Sol de Hélio. Ele carregava consigo um talo de funcho nártex, uma planta que tem um miolo seco e esponjoso que queima lentamente por dentro sem apagar. Com um movimento rápido, ele roubou uma única brasa, uma pequena centelha divina, e a escondeu dentro do talo. Ele desceu correndo a montanha, protegendo a chama com a própria vida, e entregou o presente proibido aos homens. Naquela noite, pela primeira vez na história, pontos de luz alaranjada começaram a brilhar nas florestas e nas cavernas. O cheiro de carne assada subiu aos céus. O som de martelos batendo em bronze começou a ecoar. O homem deixou de ser um animal trêmulo e tornou-se um mestre de seu ambiente. A civilização nasceu no momento em que a primeira fogueira foi acesa. Lá do alto, Zeus olhou para baixo. Ele viu as luzes piscando na escuridão da terra como estrelas espelhadas. Ele sentiu o cheiro da fumaça. Ele percebeu imediatamente o que havia acontecido. A desobediência de Prometeu não foi apenas um roubo, foi uma declaração de guerra. Ao dar o fogo aos homens, Prometeu os havia aproximado perigosamente dos deuses. Zeus, em sua paranoia, temia que uma humanidade armada e tecnológica pudesse um dia desafiar o Olimpo, assim como ele havia desafiado Cronos. A punição precisava ser exemplar. Tinha que ser algo tão horrível que nenhum deus ou homem jamais ousaria desafiar a autoridade de Zeus novamente. Ele ordenou que seus servos, Kratos, o poder e Bia, a violência, capturassem Prometeu. O titã não resistiu. Ele sabia que esse dia chegaria. Ele foi arrastado para as montanhas mais altas e desoladas do Cáucaso, no fim do mundo conhecido. Lá, o ferreiro divino Hefesto, com relutância e tristeza, foi forçado a acorrentar seu amigo a um rochedo. Ele usou correntes de adamantino, inquebráveis, prendendo os pulsos e os tornozelos de Prometeu à pedra fria. Mas as correntes eram apenas o começo. Zeus enviou sua águia real, um pássaro gigantesco nascido dos monstros de Tifão e Equidna. Tudo usou os Dash, a águia descia dos céus, rasgava a barriga de Prometeu com suas garras e comia seu fígado. Sendo Prometeu um imortal, ele não podia morrer. Durante a noite, enquanto a águia dormia e o frio congelava suas feridas, seu fígado se regenerava, crescendo novamente apenas para ser devorado no dia seguinte. Uma tortura eterna, cíclica, sem fim. Lá ficou Prometeu, suspenso entre o céu e a terra, pagando o preço pelo progresso humano. Ele não gritou, não implorou perdão. Ele possuía um segredo, uma profecia sobre o futuro de Zeus, e usava esse silêncio como sua única arma contra o tirano. Mas Zeus não havia terminado. Ele sabia que punir o ladrão não era suficiente. Ele precisava punir os receptores do roubo. A humanidade estava feliz com seu fogo confortável e orgulhosa. Zeus sorriu um sorriso cruel. Ele não tiraria o fogo deles. Ele lhes daria um presente para compensar. Um presente belo, irresistível e envenenado. Ele ordenou a Hefesto que misturasse terra e água novamente. Mas dessa vez, não para fazer um homem. Ele ordenou que criasse a primeira mulher. Ela teria a beleza de Afrodite, a habilidade de Atena, a lábia de Hermes e a curiosidade insaciável dada por Hera. Seu nome seria Pandora, aquela que possui todos os dons. E Emsuasmos, ela carregaria uma jarra ou caixa selada, que jamais deveria ser aberta. Zeus estava prestes a enviar essa armadilha para a Terra, não para o astuto Prometeu, mas para seu irmão tolo, Epimeteu. A era de ouro da humanidade estava prestes a acabar. Não com uma explosão, mas com o levantar de uma tampa. O sofrimento real estava apenas começando.